A franquia de filmes The Purge apresenta uma sociedade onde uma vez por ano, durante um período de 12 horas, todos os crimes são permitidos. A ideia central da história é que, ao liberar os impulsos mais sombrios dos cidadãos durante essa janela de tempo, eles conseguiriam manter a paz e a ordem pelo restante do ano. Essa lógica sugere que os seres humanos carregam um lado destrutivo e violento, e que somente ao extravasá-lo poderíamos alcançar a harmonia. Isso levanta uma questão intrigante. Será que, no fundo, todos nós temos uma natureza violenta e egoísta? Será que, se não houvesse regras ou consequências, o caos tomaria conta da humanidade? Embora o conceito do filme seja uma ficção, ele nos leva a refletir sobre a moralidade humana e sobre a verdadeira essência do nosso comportamento. Superficialmente, todos gostamos de acreditar que somos seres essencialmente bons, mas será que essa bondade é inata ou foi algo desenvolvido ao longo da evolução? De acordo com a psicologia e a neurociência, a moralidade não surgiu por acaso. Ela se desenvolveu como um mecanismo necessário para a sobrevivência e a cooperação. Sociedades funcionam melhor quando seus membros compartilham um senso de certo e errado. Afinal, ninguém gostaria de conviver com alguém imprevisível, que a qualquer momento pudesse trair ou prejudicar o outro sem motivo. Nosso cérebro possui diversas áreas especializadas na moralidade. Algumas regiões, como o córtex pré-frontal medial, nos ajudam a compreender nossas próprias emoções, enquanto outras, como o sulco temporal superior posterior, são responsáveis por interpretar as emoções alheias. Esses mecanismos nos permitem interagir socialmente de forma mais harmoniosa. Estudos conduzidos no Yale University Infant Cognition Center, também conhecido como Baby Lab, mostraram que até mesmo bebês muito pequenos demonstram preferência por comportamentos que consideramos morais. Em um experimento, bebês assistiam a uma cena onde um gato tentava abrir uma caixa. Em seguida, 2 coelhos interagiam com ele. Um ajudava o gato a abrir a caixa, enquanto o outro dificultava sua tarefa. Quando os bebês eram apresentados aos 2 coelhos e podiam escolher um, a maioria demonstrava preferência pelo coelho que ajudava. Essa descoberta sugere que, de alguma forma, já nascemos com uma noção primária de empatia e justiça. Outro campo de estudo relevante para essa discussão é o da gramática moral universal, UMG, Universal Moral Grammar, que investiga como os seres humanos desenvolvem um conhecimento moral. A linguagem desempenha um papel fundamental nesse processo, já que diferentes sociedades criam expressões específicas para definir o que é permitido, proibido ou obrigatório. Esse fenômeno, presente em diversas culturas, sugere que existe um senso moral comum compartilhado pela humanidade. No entanto, há evidências que contradizem a ideia de que somos essencialmente bons. Um dos experimentos mais conhecidos sobre o comportamento humano em situações extremas foi o experimento da prisão de Stanford, realizado em 1971. O estudo dividiu voluntários em 2 grupos. Um desempenhava o papel de guardas e o outro de prisioneiros. O experimento, que deveria durar 2 semanas, teve que ser interrompido em apenas 6 dias, devido à crueldade e abuso que os guardas passaram a exercer sobre os prisioneiros. Muitos participantes se tornaram agressivos e autoritários em pouquíssimo tempo, revelando um lado sombrio da natureza humana. Outro experimento que reforça essa questão é o experimento de Milgram, realizado nos anos 1960. Os participantes eram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa sempre que esta errasse uma resposta. Embora os choques fossem falsos e a pessoa que os recebia fosse um ator,
A maioria dos participantes seguiu aplicando choques até níveis perigosos, simplesmente porque uma autoridade os instruía a fazê-lo. Isso demonstrou o quão facilmente os seres humanos podem ser levados a cometer atos questionáveis quando estão sob ordens de uma figura de autoridade. Esses estudos sugerem que o comportamento humano pode ser extremamente influenciado pelo contexto e pelas circunstâncias. Em um ambiente que favorece a compaixão e a colaboração, tendemos a agir de forma empática e justa. No entanto, quando colocados em situações que incentivam o abuso de poder ou a obediência cega, podemos demonstrar um lado cruel e imoral. Diante dessas evidências, podemos realmente afirmar que os seres humanos são inerentemente bons ou maus. Talvez a resposta seja mais complexa do que um simples sim ou não. Nossa moralidade parece ser maleável, moldada por influências sociais, biológicas e culturais. Assim, em vez de tentar definir nossa natureza como boa ou má, talvez o mais importante seja reconhecer que temos potencial para ambas e que cabe a nós criar um ambiente onde prevaleça o melhor de nossa humanidade.